Boa tarde. Segundo um levantamento do Ministério Público feito em 23 estacionamentos particulares da capital, mais da metade não cumpre a lei do estacionamento fracionado. E as denúncias não param de chegar aos órgãos de defesa do consumidor. Na tentativa de fazer valer a lei, um termo de ajustamento de conduta começou a ser elaborado na manhã de hoje entre o Ministério Público e os proprietários. De acordo com o Ministério Público do Estado, 23 estacionamentos particulares foram vistoriados em Manaus. O laudo servirá de base para um inquérito civil público que tramita na Promotoria de Defesa do Consumidor para apurar denúncias de irregularidades na cobrança dos serviços. O estudo técnico apontou que até 65% dos estabelecimentos visitados não estão regulares em relação à lei do estacionamento fracionado. Na manhã de hoje, uma reunião com representantes de estacionamentos comerciais discutiu a elaboração de um termo de ajustamento de conduta para o alinhamento de preços e cobrança de hora fracionada. Boa parte dos empresários enviou advogados para o encontro. Segundo o promotor de justiça responsável pelo processo, a principal irregularidade seria a cobrança abusiva nos preços praticados. Há um descumprimento por alguns no que diz respeito à abusividade no preço praticado, assim como também ao não atendimento, à proporcionalidade, ao fracionamento desse preço por hora utilizada pelo consumidor. Então, a busca nesse TAC é justamente ajustar a conduta desses que não estão respeitando a legislação municipal. Ainda segundo ele, os convocados para assinar o TAC terão 20 dias para se manifestar sobre as cláusulas que serão previstas no documento. Termo de ajustamento pressupõe isso, né? Uma espécie de negociação para se encontrar um acordo. Evidentemente que nós não podemos fugir daquilo que determina a lei e nós vamos nos ater a isso. E é claro que não se pode deixar de ter sugestões também da parte deles no que diz respeito à composição final do TAC. Em vigor desde setembro do ano passado, a lei do estacionamento fracionado vem sendo ignorada na capital, de acordo com os órgãos de defesa do consumidor. Os estabelecimentos em shoppings e no Aeroporto Internacional de Manaus já foram alvos de várias fiscalizações que resultaram em autuações e multas. A polícia de Iranduba prendeu esta tarde em Manaus o homem acusado de assaltar uma granja localizada no quilômetro 16 da M010. O crime aconteceu em agosto. Segundo a polícia, Dízimo Martins da Silva, de 21 anos, com a ajuda de 2 adolescentes que continuam foragidos, rendeu toda a família da granja e fugiu levando R$6 mil, além de objetos de valor e um carro. O acusado já respondia pelo crime de homicídio e foi encaminhado à 30ª Delegacia Interativa de Iranduba. O valor da cesta básica da capital amazonense voltou a subir no mês de outubro e Manaus segue entre as 8 capitais com maior custo dos produtos, segundo o DIEESE. Em outubro, o preço da cesta básica em Manaus, composta por 12 produtos, apresentou alta de 1,39% em relação ao mês anterior. E com isso, a capital do Amazonas se mantém como a 8ª cesta básica mais cara do Brasil, segundo o DIEESE. O valor ficou em R$ 306,69. No mesmo período do ano passado, o manauara pagava em média R$ 300 pelos mesmos produtos. Diferença que pesa no bolso do consumidor, que este mês também já sente o impacto de outros aumentos. Eu acho que está errado, né? Como que a gente vai viver? Anteriormente, esse aumento era feito na virada do ano ou nos primeiros dias do início de ano. Agora estão virando no final de outubro, já em novembro já tem um aumento. Não dá para entender. A gente vai onerar mais e que não sobe são nossos salários, né? Nosso rendimento vai, com certeza ninguém vai mais conseguir comprar a cesta básica que se faz necessário para as famílias.
Dessa vez, o vilão da cesta básica foi o feijão, que aumentou 13,33% em outubro, seguido da banana, que apresentou alta de 10,92%, e do arroz, que sofreu variação no preço de 6,20%. Já a carne bovina, manteiga e o tomate registraram queda de 3,89%. Mas estes produtos acumulam alta significativa nos últimos 12 meses, 12,1%. Esse ligeiro aumento da cesta básica em Manaus, ele foi puxado basicamente pelo elevado aumento do feijão, né? Que fazemos a pesquisa do feijão carioquinha, quase 14% de aumento, né, em relação ao mês anterior, e seguido do aumento da banana. Por conta da proximidade das festas de fim de ano, quando deve aumentar o movimento de pessoas no centro da capital, comerciantes e a Polícia Militar se reuniram na noite de ontem para definir as estratégias de segurança para este período. O objetivo é conter os assaltos, muito comuns nessa época do ano. Com a proximidade do Natal, a expectativa é de aumento no movimento de consumidores indo às compras no centro da capital. Mas é nesse período que também aumenta os assaltos. Na tentativa de evitar prejuízos para comerciantes e clientes, a Associação Comercial do Amazonas e o Comando de Policiamento Metropolitano da capital se reuniram na noite de ontem para definir o plano de segurança para o fim do ano. Então é preciso que se dê uma prioridade para esse setor, para essa área de tão importância que é. Nós já tivemos algumas ações com a Polícia Militar e com a Polícia Civil durante todo esse ano. E hoje firmaremos uma ação mais efetiva com relação ao final do ano. Até porque é nesse período que os assaltos aumentam muito mais, os roubos aumentam muito mais do que qualquer época do ano. Tinha uma prestação de contas com a Associação Comercial do Amazonas, né? Então, o nosso planejamento, a Operação Natal, né, é um presente para a sociedade amazonense, então estamos interagindo já com as associações, com a sociedade organizada. Este comerciante relata que os casos de roubos e furtos são comuns nesta época e que conhece amigos empresários que já foram vítimas. E ver que nossos colegas têm o escritório invadido, têm a loja invadida, são assaltados à mão armada em plena luz do dia, que é o problema, é em plena luz do dia. Você teve a semana passada algumas ocorrências em salão de beleza e outros escritórios aqui no centro, seguidos numa mesma semana à mão armada. A operação denominada Papai Noel será comandada pela 26ª SINCOM, que corresponde à área do centro de Manaus. Cerca de 160 policiais ficarão divididos em viaturas, motocicletas e em duplas conhecidas como Cosme e Damião. Pontos do centro da cidade, onde há grande índice de violência, como a Praça da Matriz, contará com reforço da Polícia Militar. Viaturas como esta estarão no local até às 11 horas da noite. O procedimento esse ano é fechar as entradas e saídas do centro da cidade com viaturas. As viaturas vão permanecer fixas, porque nós sabemos que no final do ano o trânsito no centro para. Então a nossa preocupação agora é fechar as entradas com viaturas, as viaturas vão ficar em pontos visíveis, vai trazer uma maior visibilidade no centro e as motos vão transitar. E volta aquele famoso Cosme e Damião. A operação começa neste sábado e vai permanecer intensivamente até o início de janeiro. Por determinação da Justiça, desde o início da semana, a Guarda Municipal reforça a segurança em frente à Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. Até o início das obras de reforma do prédio, anunciadas pelo governo do estado há um mês, a responsabilidade pela ordem no local será da Prefeitura, que já iniciou também o isolamento do antigo hospital. Maicon trabalha na lanchonete da família bem em frente à antiga Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. O comerciante lembra que a área já foi bem perigosa, mas agora a situação é outra. Que era horrível de assalto e também era cheio de noiada aí dentro. Aí quando eu soltava a coisa tudo aí para dentro e melhorou a segurança. E parar de assaltar aqui também, aqui era muito roubado. Quem passa por aqui todos os dias também já sente que o local está mais seguro. Acho que vai melhorar bastante, porque isso aqui está um caos, né? Se botar o guarda municipal, com certeza vai melhorar. Tendo a segurança, você anda despreocupado, você não anda com aquele nervoso, né? Você anda
sabendo que alguma coisa tem uma segurança que esteja do seu lado, né? Desde que fechou as portas nos últimos 10 anos, a Santa Casa passou a ser alvo de vândalos. A situação de abandono do prédio histórico por diversas vezes foi mostrada no Band Cidade. No fim de setembro, o governo do estado anunciou a reforma do espaço, que deve ser transformado em um hospital para tratamento do câncer infantil. Mas enquanto as obras não começam, por determinação da Justiça, o local deve ficar sob vigilância da Prefeitura de Manaus. Esta semana, tapumes já começaram a ser erguidos para impedir a entrada de moradores de rua. Um posto fixo da Guarda Municipal também foi montado em frente ao hospital e vai funcionar 24 horas. A Guarda Municipal está com a segurança 24 horas, guarnição pela manhã e pela noite, e vamos manter fazendo a segurança patrimonial da instalação da Santa Casa. Cada rodízio desse aí em torno de 4 a 6 guardas por turno, né? Tem turno pela manhã e turno pela noite, tem um supervisor e guardas municipais fazendo a segurança. O isolamento do prédio será feito desde a rua Lobo da Almada até o final do terreno do antigo hospital, totalizando 205 metros e deve ser concluído até esta sexta-feira. O governo do estado anunciou esta tarde a criação do primeiro laboratório de tecnologia de combate à lavagem de dinheiro. A partir de hoje, o estado do Amazonas passa a contar com uma importante ferramenta de combate à corrupção e ao crime organizado. A inauguração aconteceu esta tarde. O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. O Amazonas será o 27º estado a contar com o Lab LD, que será coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Portanto, é um instrumento importante que a segurança pública vai ter, sobretudo a Secretaria de Inteligência vai ter, para ajudá-la nessa tarefa diária do combate à criminalidade de um modo geral. O investimento é de R$4 milhões e conta com recursos dos governos estadual e federal. De acordo com o secretário de Segurança Pública, o sistema já entrou em funcionamento. A partir de hoje, o estado do Amazonas passa a integrar essa rede nacional de laboratórios de alta tecnologia voltada para a lavagem do dinheiro. O que significa isso? Maior eficácia das nossas ações com pessoal especializado, que isto aí foi a contrapartida do Estado, com relação a um ano praticamente de preparação desses recursos humanos, um investimento da ordem de aproximadamente R$4 milhões, voltado para o combate ao crime organizado, não só referente ao tráfico, mas também até a administração pública, como aqui foi falado. Depois de 3 meses, a vazante do Rio Negro chegou ao fim essa semana. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, o período de cheia já começou. Adelmo trabalha na Manaus Moderna há 25 anos. Já vivenciou a maior cheia em 2012 e diz que o melhor período para faturar uma renda extra é na vazante, quando a produção rural começa a sair das áreas de várzea. Agora na seca não, tá chegando agora. Vai chegar o período da melancia, né? E aí, outros produtos que vem da terra firme também, o abacaxi vem muito, banana, né? Macaxeira, aí todo mundo trabalha. Há 25 anos, seu Valdelino faz a medição do Rio Negro no porto de Manaus e, segundo ele, o ritmo das águas não é mais de descida. De lá para cá já se vão 8 dias, esses 8 dias já de cheia. Nesses outros 8 dias o rio já encheu cerca de 13 centímetros, que nos dá uma cota, que nos dá uma média de 1,6 centímetro aproximadamente ao dia. De ontem para hoje o Rio Negro subiu 3 centímetros e a cota hoje sobre o nível do mar está em 20,03 metros. No mesmo período do ano passado, o Rio Negro estava com a cota de 19 metros e 42 centímetros. Hoje já são 20 metros e 3 centímetros. Porém, o rio mais importante da região está subindo em média de 1 a 2 centímetros por dia. E o Serviço Geológico do Brasil também confirma o início do período de cheia. O que determina as cheias vão ser as chuvas que vão cair na bacia entre os meses de janeiro até março e, portanto, é preciso aguardar um pouco. Mas o fato do Rio Negro estar nesse momento ao redor dos 20 metros e aqui a variação entre o máximo da cheia e a vazante é ao redor dos 10 metros. Portanto, se o rio subir dentro da média para o ano, é possível que a gente tenha também uma cheia semelhante à cheia que aconteceu esse ano, que foi uma grande cheia.
Ainda de acordo com o CPRM, em outros rios do estado, a vazante continua com ritmos diferentes, mas em todos ela também está próxima do fim. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Boca do Acre, o tempo fica fechado e há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Fonte Boa, a previsão também é de muita chuva com trovoadas. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Já em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 e a máxima chega aos 33 graus. A Força Aérea Brasileira vai selecionar atletas de várias modalidades para representar a FAB em competições nacionais e até internacionais. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Muito boa noite, Israel. Qualquer atleta pode se candidatar? Muito boa noite, Osimar, e boa noite a todos que nos acompanham. Sim, qualquer atleta, homem e mulher, entre 19 e 45 anos e com ensino médio completo. As vagas são destinadas a atletas de alta performance. E quem traz os detalhes é a tenente da FAB, Marília. Muito boa noite, tenente. Como os candidatos podem participar desse processo seletivo? As inscrições iniciaram no dia 3 de novembro e vão até o dia 14 de novembro e devem ser feitas no nosso Serviço de Recrutamento e Mobilização, que é o SERMOB, fica lá no aeroporto de Ponta Pelada, ao lado da base aérea. Correto. Quantas vagas são destinadas? São no total 82 vagas em âmbito nacional, que esse é um processo seletivo que acontece no Brasil todo. Perfeito. A pessoa que conseguir uma vaga, ela vai viajar para São Paulo, ou aliás, para o Rio de Janeiro, para fazer um treinamento. Como é que vai ser isso? Sim, os candidatos aprovados no processo seletivo, eles farão um treinamento correspondente ao treinamento militar de 20 dias, que será na Comissão de Desportos da Aeronáutica. Esse treinamento vai ser no Rio de Janeiro, só que após o treinamento, o candidato é incorporado como terceiro sargento e fica livre para competir nos seus devidos clubes. Então ele volta para Manaus depois de 20 dias, é isso? E aí ele fica sendo um membro da FAB por até um período de até 8 anos, correto? Sim, esse período pode ser até 8 anos, renovável anualmente. Correto. Quais são as modalidades que o atleta de alta performance pode participar? O processo seletivo abrange 12 modalidades, dentre elas basquetebol, atletismo, ciclismo, tiro com arco, pentatlo, golfe, são diversas modalidades. Correto, muito obrigado. Rosimara, volto com você. Mais de 800 motoristas e cobradores já passaram pelo treinamento oferecido pela Prefeitura de Manaus para sensibilizar e educar os profissionais para o bom atendimento entre os passageiros do transporte coletivo. E durante o curso, eles também vivenciam na prática as principais dificuldades enfrentadas, principalmente por idosos e pessoas com deficiência. Para essa usuária de ônibus, a falta de respeito com os portadores de deficiência física nos coletivos é uma triste realidade enfrentada por quem depende do transporte público. A falta de respeito está preponderante hoje em dia. Reduzir esse sentimento de desrespeito é o objetivo deste curso, onde motoristas e cobradores podem sentir na pele as dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes, passageiros de muletas e cegos que dependem do transporte coletivo na capital. A cobradora Maria relatou a experiência ao caminhar até um ônibus. A gente possa se conscientizar todo o constrangimento que um deficiente físico e visual passa. Diante de denúncias e reclamações de usuários, a Prefeitura intensificou o treinamento para sensibilizar os profissionais a melhorar o atendimento e a relação com os passageiros. O operador vive o que o usuário passa todos os dias. É a transferência de lugar. Eu vou me colocar no lugar do outro para poder dar valor e tentar mudar e melhorar cada vez mais o serviço de transporte coletivo de Manaus.
Na prática, os funcionários se empenham para dar de cara com os desafios. O motorista Adamor vivenciou pegar o ônibus de muletas. E tem certo motorista que às vezes não tem paciência com deficiente. E agora eu me sinto no lugar dele. Não é fácil. Para Marlon, a experiência foi de cadeira de rodas. Passando, realmente tu vê a dificuldade. Um aprendizado que deve ser levado a sério daqui para frente. Pelo menos é a intenção de quem vivenciou uma dificuldade a ser superada no dia a dia. Entrei com um pensamento e hoje, com 4 dias, eu estou saindo com outro pensamento diferente. Quem já não viveu essa situação? O celular descarregar na rua no momento em que mais precisava dele, ou estar sem o carregador para poder fazer ou receber uma ligação. Aliando energia limpa a uma necessidade do dia a dia, alunos de uma escola técnica aqui da capital desenvolveram um carregador portátil para celular que depende apenas da luz solar. A ideia surgiu na sala de aula. 26 alunos do curso de eletrotécnica dessa instituição resolveram aliar energia sustentável e praticidade. O resultado foi este carregador portátil movido a energia solar. E não é que a invenção deu certo? Nós sabíamos da nossa capacidade, todos nós que participaram, toda a turma, mas ninguém sabia que ia ter essa proporção do que teve. Então, foi por isso que estamos bem gratificante e além de tudo ter ganhado em primeiro lugar, né? O carregador funciona com placas solares coladas na parte superior do colete. O estudo feito pelos alunos deixou a vestimenta adaptada para captar os raios solares. Esses fios são conectados a um dispositivo que armazena energia solar. Sou em vários temas, né? E esse foi assim o que mais me agradou, né? Alguma coisa que aproveitasse energia solar. E aí a minha ideia inicial era um carregador que pudesse ser posto em qualquer lugar, porque qual é o inconveniente hoje em dia? Você tem um carregador portátil, isso é inquestionável, tá? Mas você precisa de uma fonte de tensão alternada e que esteja ligado à rede elétrica. Com potência que pode chegar a 5 volts, o carregador móvel de energia solar tem a mesma performance de um carregador convencional. Para carregar o celular, ele precisa de mais ou menos 1 hora. A invenção foi apresentada na feira tecnológica realizada pela instituição. O esforço dos alunos valeu tanto a pena que o carregador portátil foi o projeto campeão da feira. Ninguém esperava que a gente ganhasse um prêmio, até porque a nossa ideia não era ganhar um prêmio, né? A nossa ideia era, criar um dispositivo que nós pudéssemos usar futuramente. Então o prêmio foi para fechar o nosso curso com chave de ouro. Tá aí a ideia, agora é só adaptar, né? O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite, até amanhã.